Cris, como era na época do seu pai, não mudou. A polícia militar, né, tem 2 portas de entrada, né? O seu pai entrou pela porta dos praças, né? Ele foi praça, ainda força pública, né? E a de oficiais. Então, hoje, a gente debate esse tema, que seria a carreira única, né? Talvez não só carreira única, mas arejar, oxigenar um pouco do que é a carreira, né? Você viu isso em casa. Como você mencionou, seu pai foi soldado a maior parte da vida, no finalzinho cabo, e aí... Então, se aposentou e foi a sargento, né? Ou ele foi sargento nativo ainda, você se recorda? Eu não lembro. Eu acho que ele acabou de ir a sargento e daí subia 2 postos, porque ele era força pública. Sim, então, isso. foi a segunda, foi a primeira. Se não me engano, deve ser dessa época. Foi aquela que teve aquela ação onde eles ganharam e foram promovidos pós-aposentadoria. Teve uma promoção. Isso, eu acredito. Que era o pessoal que era o efetivo da força pública, né? Isso. Então, assim, para uma carreira de 30 anos, me parece poucos degraus, né? Sim. Então, o que você pensa sobre o assunto carreira única, né? Que é esse debate que a gente coloca. Então, eu sou totalmente a favor, tá? Eu não sabia nem o nome que isso chamava, mas eu já achava muito estranho, porque o que acontece, né? Existe uma disparidade de experiência. Então, eu penso assim, meu pai estava 25 anos na polícia militar, era soldado. Sei lá, tava indo a cabo com 20 anos, 25 anos, não lembro bem. Mas assim, olha a experiência que ele tinha nesses 20 anos. E aí chega um aluno do Barro Branco, né? Não desmerecendo, ele vai ter um preparo teórico, cognitivo, ele vai ter ali... Mas ele não tem experiência de rua, né? Ele não sabe o que são algumas situações. É como eu sou psicóloga há 20 anos, mas eu falo assim, eu trago junto com isso uma experiência de vida inteira, de ter criado filhos, de ter, né, passado por um casamento, que uma psicóloga recém-formada, ela vai ter sim o preparo técnico, talvez até maior que o meu. Mas ela não tem experiência de vida. E isso faz diferença, né? Para esse tirocínio que os policiais falam, para essa coisa de intuir alguma coisa. Puxa, por mais que um oficial saia muito bem preparado para aquilo, vai faltar algumas coisas que talvez se ele comandar um batalhão, se ele comandar uma unidade... Talvez falte a ele essa experiência. Então, eu acredito que sim, a carreira única é um meio de você aprofundar o seu conhecimento, né, vivenciando situações. E tem coisas na vida que não tem curso no mundo que ensine pra gente. Não tem, assim. Eu posso ler todos os livros de psicologia, mas eu não vou saber como agir com o paciente numa situação inesperada, num surto, numa situação, se eu não tiver já passado por aquilo, né? Então, os livros, o conhecimento, os professores, eles adiantam um caminho, mas falta algo que é a vivência e que a carreira única acrescentaria isso a todos os oficiais. Sim. Eu tenho alguns amigos oficiais que começaram aí como soldado e eles próprios falam, é diferente, porque quando a gente já chega sabendo que é aquilo. A gente já chega sabendo que o soldado, que o cabo, que o sargento é uma parte essencial e sem eles a gente não faz nada. Sim, ele sabe qual função ele realmente exerce. Exatamente. Né? Então eu falo que qualquer coisa, eu posso ter lido todos os livros sobre casamento. Se eu nunca fui casada, eu só tenho a teoria. Né? Eu posso ler todos os livros sobre maternidade, sobre filhos, mas assim, saber o que é acordar a noite toda, saber o que é ficar preocupada porque um filho está doente, porque talvez esteja indo mal na escola, isso tudo só sabe quem passou. Não adianta, nos livros eu não vou ter a vivência disso. E agora perguntando para a Cris, psicóloga, você acha que o fato desse oficial, por exemplo, se ele for soldado, for cabo, sargento, ele ter a vivência dessa função, você acredita que isso psicologicamente vai fazer com que ele seja um comandante melhor, mais preparado? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que a empatia é o dom de se colocar no lugar do outro, tá? É muito difícil eu me colocar no lugar do outro se eu não faço ideia do que é aquilo. E não desmerecendo, não tô dizendo que, nossa, os oficiais não sabem. Eu digo, os oficiais não vivenciaram. É diferente de não saber, eles podem saber. No livro tá lá, olha, é difícil passar 12 horas em pé, depois ir pra delegada e depois ficar ali na 25 de março com o pessoal jogando pedra. Ele conhece essa teoria, mas a prática só sabe quem vivenciou.
né? Quando você dobra plantão ou quando você está numa situação ali de chegar em casa sem dinheiro nenhum, é difícil. Talvez um policial que se tornou oficial ali aos 20 e poucos anos, talvez ele não faça ideia do que é você chegar em casa com 4 filhos e com um salário muito pequeno e dobrando o turno para conseguir completar a renda e com, enfim, né, consignados e aí todo enrolado, às vezes financeiramente, por falta de opção. Não é porque você é desonesto, porque gastou demais, porque não, né? É impossível fazer certas coisas com salário. E às vezes o que eu imagino que talvez esse oficial tenha mais dificuldade de ter empatia quando um comandado dele chega ali com um problema monstro, às vezes até pensando em desistir da vida, porque ele não sabe como lidar com aquilo. E talvez um oficial muito jovem, desculpa, eu falo com as mãos, né? Talvez um oficial muito jovem, que ainda não tem filhos, não tem família, que já chegou via, né, segunda porta, né? Talvez ele não consiga entender aquilo. Só pelo fato de de ser jovem, talvez ele já não entenda algumas coisas. Né? Isso. Então, só a favor, sim. Eu acho que é muito difícil comandar uma corporação, né? E esse comando para alguém que já fez aquilo antes e que vivencia na pele, que sabe a dor, talvez, de passar 12 horas em pé, de passar 12 horas numa delegacia para registrar um flagrante... É só na prática. Chegou uma pergunta aqui bem inerente ao tema, tem até acho que um pouco do que a gente já falou, se me permite, Rick. Claro. Soares, ele pergunta o seguinte, ele fala, com a visão de uma psicóloga, a carreira única, regida pela meritocracia, daria mais autoridade, ele dá uma ênfase aqui no autoridade, tá? Para os comandantes, uma vez que ao abordar um tema, estaria incluso em alguma fase da carreira dele próprio. Então ele falou, já passou. Mencionar em relação à meritocracia. A gente está falando de autoridade nesse sentido, super concordo. Eu terei autoridade para falar de algo que eu conheço, não é autoridade no sentido de mandar mais, né? Mas sim, sem dúvida, um oficial que já vivenciou todas as etapas do processo e chegou sei lá, né, se tornou tenente depois de 10 anos de experiência na polícia, é óbvio que ele vai ter muito mais propriedade, autoridade para falar de algo em relação a alguém que está ali há 3 anos. E que é uma formação fantástica, né? Já tive a oportunidade de conviver de perto com alguns amigos que fizeram Barro Branco. Puxa, é muito legal. Mas a gente não tem como dizer que aquilo substitui a experiência de rua. Sim. Nem lendo todos os livros a respeito. Com certeza. Obrigado, Soares, pela pergunta. Sim. Um detalhe, até um último detalhe, a gente viu em comentário na última entrevista, né, quando tratamos desse assunto. Eu acho que está implícito já, né? E você já mencionou a questão da meritocracia. Eu acho que não precisaria explicar, mas obviamente a gente tem que trazer o máximo de informações, né? Que obviamente que não seriam todos que entrariam soldado e sairia coronel. Não tem nem como, né? Nenhuma empresa funciona assim. Gente, pirâmide. Não tem como. É óbvio, a coisa vai se afunilando, né? A questão das experiências ou do esforço a fazer concurso e tal. Mas, né, a questão da meritocracia deve estar presente, né? A todo esse momento, todos não vão chegar a coronel, obviamente. Então, deixar esse detalhe, né? Que o pessoal pergunta, claro, é curiosidade, é um tema recente, né?